Bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos hoje tratar de um assunto, número misto ou fração mista. Antes de nós tratarmos desse assunto, eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no canal, que se inscrevam. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhem, comentem a respeito do que acharam da aula. Isso auxilia o canal a crescer. Então vamos analisar aqui alguns tipos de frações. As frações podem ser classificadas em 3 tipos. Vamos analisar aqui. A fração ela é chamada de fração própria quando o numerador é menor que o denominador. Então é uma fração chamada de fração própria. Numerador menor que o denominador. Vamos ver aqui um exemplo de fração própria. Por exemplo, 1/4. 1/4 é uma fração própria. Observe que o numerador é menor que o denominador. 3/5. 3/5 também é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. Observem agora 4/7. Também é uma fração própria, onde o numerador é menor que o denominador. Vamos observar agora uma fração, o que são frações aparentes. Uma fração aparente, quando ao dividir o numerador pelo denominador, a resposta é um número inteiro. Lembrem-se que os números inteiros são o conjunto dos números inteiros, também temos números negativos nesse conjunto. Então vamos observar aqui uma fração aparente. 4/4. Se nós dividirmos 4 por 4, nós vamos obter um inteiro. Então essa fração é uma fração aparente. 6/2. Nós temos aqui uma divisão de 6 por 2, que dá 3, dá um número inteiro. 10/5 negativos. Então nós sabemos que um número negativo dividido por um número positivo, ele nos dá um número negativo. Então 10 negativos divididos por 5 positivos nos dá 2. 10 dividido por 5 é 2. Vamos analisar agora a fração imprópria. Bem, uma fração imprópria, quando ela não é aparente, ela não tem esse caso aqui de cima, e o numerador é maior que o denominador, e ela não é uma fração aparente. Observem aqui agora algumas frações que são impróprias. 11/8. 11/8 é uma fração imprópria. Observe que nós não, ao dividir o 11 por 8, nós não temos um número inteiro. Então essa fração é uma fração imprópria, não é uma fração aparente. 8/5, mesmo caso. Nós temos aqui um número que dividido por 5 não dá um número inteiro. Não é o caso aqui da nossa fração aparente. 8/5 é uma fração imprópria. 7/3. 7/3. 7/3 também é uma fração imprópria. Como nós vimos anteriormente, as frações impróprias, elas possuem o numerador maior que o denominador e não é uma fração aparente. Então vamos observar agora o que é um número misto. O que são números mistos? Número misto ou fração mista é representado por uma parte inteira e uma parte fracionária, ou seja, nós vamos ter um número inteiro e uma fração. Utilizamos a representação por números mistos quando temos uma fração imprópria, porque o número possui uma parte inteira. Vamos observar aqui um exemplo, aqui o exemplo 9/4. Observe que 9/4 é uma fração imprópria. Se nós dividirmos 9 por 4, nós teremos resto. E como nós podemos transformar essa fração imprópria numa fração mista ou num número misto? Bem, nós vamos utilizar aqui
uma divisão. Então, observem aqui como será essa divisão. Nós vamos dividir 9 por 4. Eu vou colocar aqui colorido, que eu quero que vocês observem como que ficará esse resultado após nós fazermos essa divisão. Então, nós temos aqui 9 dividido por 4, que é a fração aqui nós vamos dividir o numerador pelo denominador. E aí, nesse cálculo, nós obteremos um quociente e um resto. Então, quantas vezes o 4 cabe no 9? 2 vezes, porque 2 vezes 4 é 8. E 3 vezes 4 é 12. Então, o número que mais se aproxima é o 2. 2 vezes 4 é 8. E 9 menos 8, nós temos aqui um resto, 1. Agora, notem como nós montaremos a fração, o número misto. Então, nós representaremos o número misto da seguinte maneira. 9 quartos é igual a 2 inteiros mais 1 sobre 4. Então, o nosso número, a nossa fração imprópria 9 quartos, ela representa 2 e 1 quarto. Eu coloquei colorido para vocês observarem que o divisor, nesse caso, continua sendo o divisor, aqui o nosso denominador da fração. Nós temos aqui a representação do resto e aqui nós temos a representação do quociente, 2 inteiros e 1 quarto. 9 quartos é igual a 2 inteiros e 1 quarto. Vamos ver mais um exemplo? Então, agora, no nosso próximo exemplo, nós utilizaremos 5 terços. 5 sobre 3. Observe que o numerador ele é maior do que o denominador. E se eu dividir 5 por 3, eu não vou ter um número inteiro. Portanto, essa fração realmente é uma fração imprópria, não é uma fração aparente. Então, como ela é uma fração imprópria, nós podemos escrevê-la na forma de número misto ou fração mista. Vamos observar como que nós faremos isso agora. Nós vamos dividir o 5 por 3. Eu vou utilizar aqui o recurso de cores. 5 dividido por 3. Agora nós teremos aqui a nossa parte inteira. Qual número eu multiplico por 3 que mais se aproxima do 5? Ou quantas vezes o 3 cabe em 5? Uma vez, porque 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 3 é 6. Então nós vamos utilizar o 1. E 1 vezes 3 é 3, 5 menos 3 nos dá resto 2. Observem agora como nós montaremos. Nós vamos escrever aqui o nosso inteiro, ou seja, nós temos um inteiro aqui, e nós temos mais 2 terços, um inteiro e 2 terços. Vou escrever aqui na cor vermelha para que nós possamos observar onde eu coloquei o inteiro, onde eu coloquei o meu resto e onde eu coloquei o meu denominador. Então, essa é a maneira que nós representamos 5 terços. Vamos entender um pouquinho o porquê dessa representação. Vamos observar aqui uma explicação a respeito do número misto ou da fração mista. Bem, nós temos aqui 2 pizzas que foram separadas em 4 partes. Então, nós representamos o denominador dessas 2 pizzas como 4. Cada pizza foi separada em 4 partes. E nós aqui comemos quantas partes? As partes que foram pintadas são as partes que nós comemos. Nós comemos 5 partes. Então, nós temos uma fração imprópria. Observe que nós temos aqui 5 quartos. Se nós formos converter isso em um número misto, nós teremos uma pizza inteira, que é a pizza que nós comemos inteira, e 1 quarto da outra pizza. Observe que da outra pizza foi 1 quarto. Vamos fazer nossos cálculos para ver se está correto isso? Então, 5 dividido por 4, que é a maneira que nós convertemos essa fração imprópria num número misto. 5 dividido por 4,
1 vezes 4 é 4. 5 menos 4 é 1. Portanto, nós temos aqui a representação no inteiro, aqui a representação da parte que sobrou do resto, e aqui a representação do nosso denominador, que é o 4. Então, observem aqui um inteiro, uma pizza inteira, que está indicada aqui pelo número 1, e 1/4 da outra pizza, que está indicada aqui por esta fração. Então, essa é a explicação para os 5/4 serem aqui representados, numa fração mista ou num número misto, 1/4. Vamos observar agora como nós vamos fazer para transformar esse número misto, essa fração mista ou número misto, numa fração imprópria. É o contrário do que nós vimos anteriormente. Bem, eu farei o seguinte, eu vou utilizar aqui as cores para que nós possamos observar quais são os elementos que eu coloquei para poder chegar na minha fração imprópria. Vou multiplicar o meu denominador desta fração pelo valor inteiro, que no caso é 1, e vou somar com o meu numerador da fração. E aqui embaixo vai permanecer o 3, que é o denominador que eu tenho na minha fração. Então, esse cálculo aqui, fazendo esse cálculo, nós vamos dizer que 3 vezes 1 é 3, e 3 mais 2 é 5. E nós copiamos o denominador. Portanto, a fração 1 inteiro e 2 terços corresponde a 5 terços. A mesma fração que nós vimos anteriormente, agora eu estou representando ela como uma fração imprópria. E também no exemplo anterior, nós temos aqui a fração 2 e 1/4. Nós vamos transformar essa fração 2 e 1/4 numa fração imprópria. Vamos observar como que fica isso. Bem, eu vou copiar o meu denominador e vou multiplicar o meu denominador pela quantidade de inteiros que eu tenho aqui, que nesse caso são 2, tenho 2 inteiros, e vou somar com o meu resto. Então, lembrem-se que aqui nós temos o denominador, a parte inteira, que são 2 inteiros, e nós temos o resto, 1. E tudo isso vai continuar sobre o nosso denominador 4, que é o denominador da fração que nós temos aqui. Então, fazendo esse cálculo, nós temos que 4 vezes 2 é 8, e 8 mais 1 é 9, portanto, nós temos que 2 inteiros e 1/4, esse número misto, é igual a 9/4. Então, nós representamos um número misto numa fração imprópria. Nós fizemos o caminho contrário do que nós vimos anteriormente.